Olá, bem-vindo aos nossos encontros para o estudo e aprendizado da língua latina. Meu nome é Winston e eu vou ajudá-lo desde os rudimentos da língua até os tópicos mais avançados. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos responder: o latim é uma língua morta? Antes de começarmos a responder essa pergunta, precisamos entender o que é uma língua morta. De onde vem esse termo? Língua morta é um termo que vem do campo da biologia, é uma metáfora biológica. Ele surge lá por volta do século XVIII, quando a biologia estava crescendo em sua influência no campo das ciências, e o que ele propõe é uma comparação entre as línguas e os organismos vivos. Assim, teoricamente, as línguas nasceriam, cresceriam, se desenvolveriam, poderiam ou não reproduzir e, eventualmente, poderiam morrer. Em geral, as pessoas chamam de língua morta uma língua que não possui falantes nativos. Entretanto, esse critério precisa ser questionado. Será que o único falante válido, o único falante com autoridade sobre a língua é o falante que aprende essa língua como língua primeira? Essa é uma visão bem antiga. Na atualidade, isso não é considerado dessa forma. A língua não deixou de ser falada em nenhum momento. Isso por um período que já é superior, muito superior, inclusive, a 2000 anos. O que houve é que, num dado momento, a língua perdeu os falantes nativos. Entretanto, a língua continuou a ser cultivada pela comunidade que costuma se chamar de latinista. Os latinistas são aquelas pessoas que continuam estudando a língua latina, que buscam utilizá-la e buscam conhecer para ter acesso aos clássicos ou para a comunicação, e que dessa forma ajudam também a manter a língua viva. Então a comunidade de latinistas hoje é bem mais forte do que há 2 ou 3 séculos, graças à internet. Então os latinistas eles conseguem fazer encontros virtuais e para debates, para conversas, isso via internet, dentre outras coisas. Fica muito mais fácil publicar uma obra, fica muito mais fácil divulgar uma tradução, fica mais fácil ajudar novas pessoas a chegarem ao conhecimento da língua latina. E isso é muito bom para todos nós, e especialmente para a língua latina, que terá e que está tendo um impulso para continuar viva e crescente. O latim, é claro, tem algumas peculiaridades em relação a outras línguas. A primeira peculiaridade, que a torna uma língua rara no mundo, é de que sua gramática estabilizou-se. Ela realmente ficou engessada há mais de 1000 anos. Por quê? Com a perda dos falantes nativos, de pessoas que falam latim cotidianamente com os assuntos mais corriqueiros, houve uma supervalorização da gramática da língua. Então a gramática continua sendo ensinada da mesma forma desde o período clássico. Aliás, da mesma forma eu me refiro não ao método de ensino. Esses métodos, graças aos deuses, variaram muito, puderam melhorar. Mas a gramática, a estrutura gramatical é a mesma desde o período clássico. Isso não é nem bom e nem ruim. É uma característica particular do latim. E eu reforço, isso só foi possível porque a língua não possui mais falantes nativos. Se em algum momento uma comunidade retomar o latim para seu diálogo cotidiano, dificilmente essa gramática vai permanecer intacta. Mas hoje ela é assim, e é fácil, como a gente tem um público que só aprende o latim porque quer, porque tem interesses específicos. Então é mais fácil porque essas pessoas já estão mais dispostas a conservar essa gramática. Com isso eu não quero supervalorizar a gramática, eu apenas estou comentando uma característica da língua latina. Vale reforçar que a estrutura gramatical que ficou conservada não impediu e não impede que novos vocábulos sejam acrescidos à língua. Assim, é possível falar sobre tudo.
inclusive da nossa época, de aspectos tecnológicos, isso sem nenhum problema em latim. Palavras como televisão, computador, internet e todo o resto foram criadas de acordo com os padrões de funcionamento da língua em latim e são utilizadas isso sem nenhum problema. Para que vocês tenham ideia do quanto o latim continua vivo e produzindo, várias obras modernas vêm sendo traduzidas. Então, por exemplo, Harry Potter tem sido traduzido para o latim. Já os dois primeiros volumes já estão publicados e disponíveis para venda. O Pequeno Príncipe foi traduzido para o latim. O Senhor dos Anéis está em processo de tradução. Várias outras obras. Essas são só apenas algumas obras que eu cito por serem muito populares. É importante mencionar também que o latim não foi apenas a língua dos antigos romanos. Após a queda do Império Romano, o latim continuou sendo conservado por uma comunidade. Infelizmente, essa comunidade era a comunidade apenas de eruditos. Então, isso acabou criando uma barreira entre o latim e as outras pessoas. De modo que as pessoas entrou no senso comum a ideia de que o latim era língua morta, porque ninguém falava latim no seu dia a dia. A língua acabou restrita a círculos acadêmicos, a círculos muito fechados, mas ela continuou produzindo. Então, até o século XVIII, início do século XIX também, havia muitos concursos de poesia em latim, por exemplo. Isso, poesia nova. As pessoas não só estudavam latim, como produziam conteúdo novo. O conteúdo científico, durante muitos séculos, também foi primeiramente divulgado em latim. Então, por exemplo, Newton era inglês, mas ele não divulgou sua obra inicialmente em língua inglesa. Isso foi feito em latim. Então, por exemplo, os Princípios Matemáticos, que é uma das suas principais obras, os Principia Mathematica, foi publicado primeiramente em latim. E essa obra ela está em domínio público, claro, eu vou indicar para vocês. Vocês podem baixar se tiverem interesse de observar. É bem interessante e vocês vão ver, inclusive, que o latim não é tão difícil assim quando ele é usado para fins de comunicação. Além disso, outras pessoas produziram muitos trabalhos interessantes em língua latina, trabalhos originais. Para citar apenas mais um, vou citar o Spinoza, do campo da filosofia. Então, por exemplo, sua principal obra, a Ética, foi publicada primeiramente em latim. E Newton e Spinoza não são os únicos, certo? São apenas dois exemplos que eu estou oferecendo. Ao longo dos nossos estudos, outros exemplos eu vou apresentar a vocês e nós podemos, inclusive, analisar a expressão de cada um para podermos comparar como o latim foi mudando ou não ao longo do tempo. Além disso, a termos de curiosidade, nós temos músicas que o cinema usa em língua latina, eventualmente filmes utilizam-se de trechos com falas em latim e vários outros trabalhos têm sido traduzidos mesmo para os mais diversos públicos. Visando a estimular o aprendizado da língua, foram traduzidos materiais de suporte para o aprendizado e que também contribuem enriquecendo o repertório da língua. Então, por exemplo, é possível encontrar quadrinhos de Tintin traduzidos para o latim, quadrinhos diversos da Disney, e isso, além de facilitar o estudo, é divertido e traz a língua para um nível diferenciado. Isso é particularmente importante porque, como a língua ficou restrita há muito tempo aos círculos acadêmicos, ela infelizmente acabou sendo mantida durante séculos num nível extremamente formal, e que acaba sendo um nível que se afasta, sim, do discurso cotidiano. Mas isso já vem mudando, especialmente no século XX, com uma comunidade latinista que tem a preocupação com a comunicação, em usar o latim não só como um instrumento para acesso aos clássicos, mas um instrumento efetivo de comunicação. Então, eu vou indicar para vocês alguns sites em que vocês vão ver o latim sendo usado como língua cotidiana de efetiva comunicação. Nós temos revistas sendo editadas em latim, temos também sites de notícias sendo editados em latim, inclusive blogs onde as pessoas publicam suas ideias, publicam suas experiências em língua latina.
Isso vai nos ajudar a nos apropriarmos da língua sem uma preocupação excessiva com a memorização de regras. Caso você tenha gostado, eu espero que você curta o nosso vídeo e siga o nosso canal. Isso nos ajuda muito e eu espero que nós possamos oferecer cada vez mais conteúdo de qualidade. Eu espero o retorno de vocês e até a próxima. Salve!